Gustavo, parece que Donald Trump vai ser o nome e o sobrenome das expectativas do mercado ao longo não só desses últimos dias, mas talvez dessa semana ou das próximas semanas, porque depois da posse, depois de ser o dono efetivo da caneta, se esperava que ele fosse um pouco mais impetuoso, tomasse grandes medidas, mas até austeras, logo no comecinho do seu mandato, mas embora tenha assinado dezenas e dezenas de ordens executivas, para o mercado ficou um pouquinho mais tranquilo ali, não veio nada tão pancada. Como que você está vendo esses primeiros dias da administração Trump? E claro, né, se o mercado vai continuar monitorando, o que a gente fica de olho aí nesses primeiros movimentos do presidente americano? Perfeito. Acredito que é um começo de governo até mais previsível do que o anterior. Dessa vez o mercado parece que estava com as expectativas bem alinhadas com o começo, talvez por isso a falta de grandes movimentações no mercado de bolsas, no mercado de ações. Claro que teve medidas sim que não estavam tanto assim no radar, acho que o anúncio ontem do projeto Stargate, 500 bilhões de dólares em investimentos para inteligência artificial, databases, mas isso vindo muito da Oracle, da OpenAI, do SoftBank e de outras empresas que já estavam anunciando, Microsoft. Isso, obviamente, empurra o setor para cima. Agora, pensando o que mais poderia ter mexido de forma negativa, que era uma questão das tarifas, ele acabou repetindo mais ou menos o que foi o primeiro mandato, em que durante a campanha muito foi dito sobre atitudes que seriam feitas a partir do começo do governo, mas que acabam ficando mesmo somente para a campanha e mandato é outra coisa. Quando a gente estava na disputa, em outubro do ano passado, o Trump falava que a partir do primeiro dia de governo, os produtos chineses entrariam com 60% de imposto nos Estados Unidos. Ontem, durante entrevista, ele foi questionado sobre impostos sobre a China e ele falou: a gente está discutindo se vai ter 10% de tarifa sobre alguns produtos a partir de 1º de fevereiro. Então veja que muito tema que poderia realmente fazer com que o mercado reagisse de forma bem negativa acabou ficando na campanha. É claro que essa data de 1º de fevereiro está começando a ganhar um pouco mais de força, porque ele já concentrou falas de que nessa data seria dito sobre tarifas de Canadá, México, mas por enquanto esse aspecto talvez tenha ficado mais de lado, o aspecto de deportação em massa até de fato assinou, mas o ponto não era nem assinar, diferente das tarifas, que assinou no dia seguinte já pode cobrar. O ponto da deportação em massa é mais a parte logística mesmo. Você realmente encontrar todo mundo e deportar não é a coisa mais simples assim. Gustavo, e aí nesse sentido, né, a gente tem visto um movimento até econômico e dos últimos indicadores mostrando uma melhora. A gente lembra de ter comentado aqui de CPI, de PPI, pouco tempo atrás rendimento de Treasury estava em 4,80, agora já 4,55, 4,56, uma expectativa até mesmo em relação à condução da política monetária. E aí entra Trump, né? E aí entram tarifas, entra a situação ali da emergência energética, o petróleo, perfuração, enfim. Como que você vê esse ambiente, né, inflacionário, esse ambiente econômico sob essa nova administração que talvez ainda não tenha dado muito essa percepção, mas que vai, evidentemente, entrar na discussão na próxima reunião do Banco Central americano? Por enquanto, o Trump ele fala sobre o aspecto de inflação, sobre energia, sobre conseguir baratear ainda mais os preços de energia para que eles reduzam a inflação como um todo, que de fato tem efeito indireto. Quase tudo que você consome no seu dia a dia, em algum momento é armazenado, utiliza energia. Por isso, ele tem focado bastante nessa narrativa. Porém, a gente sabe que, se a gente olhar o CPI americano, tirando os dados de dezembro, os 5 meses anteriores eram de preço de energia em queda. Eles, inclusive, puxando para baixo, em alguns momentos negativos. Os preços estão mais controlados e a tendência praticamente é essa para frente. O que estava puxando, talvez, o CPI ainda de forma inflacionária era a parte de moradia. Isso ele não trouxe nenhuma grande defesa sobre como baratear o custo de moradia e puxar a inflação como um todo para baixo. Durante a campanha ele mencionava que ele ia deportar muitas pessoas e com isso a demanda ia cair. Algo que pode ser, de fato, realmente isso até faz sentido no papel. Mas, por enquanto, ele coloca todas as fichas na questão de moradia. Resumindo, para olhar agora para o Fed, semana que vem eles vão deixar a taxa muito provavelmente estável, não vão mexer, vai ficar em 4,5.
Vai ter uma dúvida muito grande do mercado se as políticas do Trump já vão motivar eles a não mexerem mais nas taxas. Imagino que se ele continuar no ritmo que ele começou o governo, o Fed ainda faz uma ou duas, provavelmente dois cortes, leva para 4% e pausa. Agora, pensando na outra parte da moeda, no título de 10 anos, o Trump ele talvez tenha mais efeito nesses 4 anos de mandato. Quando a gente olha o longo prazo, aí o que o Trump vai fazer em relação à dívida americana, que cresce de forma muito acelerada e já está em patamares de endividamento sobre PIB superiores aos da Segunda Guerra Mundial. Isso, obviamente, sem guerra, né? De fato, os caras cresceram a dívida de forma descontrolada nos últimos anos. Então, diante disso, tem que analisar a curva talvez sob dois aspectos. O primeiro, efeitos Trump, efeitos dos dados de agora, mas longo prazo eles têm um problema muito relevante para ser confrontado.